Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Vanessa, eu sou taróloga e médium e hoje eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o que é o despertar da consciência, o que é realmente esse despertar espiritual. É claro que eu não vou conseguir falar tudo exatamente aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, mas algumas coisas principais eu vou falar aqui com você para saber se você está passando por esse processo de despertar espiritual. Vamos lá? Então, o despertar da consciência, o despertar espiritual, é quando nós percebemos que tem algo em nossa vida que precisa ser mudado, tem alguma coisa na nossa vida que não está mais fazendo sentido, as amizades já não fazem mais sentido para você, aquelas amizades antigas, algumas coisas já começam a perder aí um certo interesse, você começa a sentir algumas sincronicidades do universo, né? Aqueles famosos 11-11, 22 e 22. Você começa automaticamente, sem perceber, olha no relógio e vê são horas iguais ou horas espelhadas. Você começa a ter uma percepção do mundo de uma forma diferente. Você começa a entrar nos lugares e a perceber a energia das pessoas. E aí você começa a entender que tem alguma coisa diferente acontecendo na sua vida, né? Você começa a ter sonhos premonitórios. Muitas das vezes nada disso também acontece, mas você começa a sentir alguma coisa aí que precisa ser mudado, precisa ser estudado, transmutado, né? É interessante lembrar que o despertar da consciência, muitas vezes, não é de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, tão bom como deveria de ser, porque, na verdade, o despertar espiritual, ele não é uma adição, ele vem para desconstruir tudo aquilo que você já acredita, suas crenças limitantes, aquilo que foi ensinado para você, você começa a ver que não é mais isso que você pensa, você começa a ter uma metanoia, que é uma mudança de conteúdo da sua mente, você começa a pensar diferente e aí é quando acontece essa transformação na sua vida, vem desconstruindo para depois a adição vir. Primeiro, para desconstruir tudo aquilo que foi colocado ali na sua mente ou no seu subconsciente de uma forma que você não percebeu, e aí você diz, nossa, mas isso tá diferente, eu não penso mais assim, eu não tô querendo mais agir assim, os lugares que eu frequentava já não sinto mais vontade de ir, e você começa a mudar os seus padrões de pensamentos, você começa a olhar que o outro, ele não existe, que existe só você, que a competição não existe, porque tudo a gente cria na nossa mente, no nosso subconsciente, para depois agir na matéria. Quando a gente começa a despertar, a gente entende que as coisas que estamos vivendo agora são frutos da nossa vibração. As coisas que estamos vivenciando no presente são coisas que a gente criou lá no nosso subconsciente. Você começa a entender que tem coisas, padrões de pensamentos que precisam ser mudados para que a sua vida comece a mudar também, entende? Então, assim, falar sobre despertar da consciência é um tema muito amplo, é um tema, assim, que tem muita delonga realmente, mas que dá para separar em partes e no final de tudo isso você entende realmente o que é esse despertar da consciência. Você se depara que você gosta de fazer uma determinada coisa e você vai trabalhar com aquilo, né? Você sai desse padrão repetitivo, você para de ser uma máquina da Matrix e passa a ser um instrumento divinatório
da espiritualidade. Então, o despertar da consciência é quando a gente percebe que o poder está dentro de nós, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Toda ação tem uma reação, né? Tem a lei da causalidade também, que faz parte das leis herméticas, ali, das 7 leis herméticas, né? Tem a lei da causalidade, que é a causa e efeito, a lei do mentalismo, que o universo é mental. Temos também a lei do que está em cima é como está embaixo e muitos outros. Então, quando a gente começa a entender essas leis universais, que elas estão presentes, sim, na nossa vida, mesmo que você não acredite nisso, ela está surgindo efeito sobre você. Mas quando você começa a despertar sua consciência e entender que você pode usar essas leis ao seu favor, é onde a mágica começa a acontecer e você começa a perceber que você mudando esses padrões, né, de pensamentos, você consegue sim mudar a sua realidade. E também vai muito além que isto, né? O despertar da consciência é quando a gente entende que tem uma situação difícil na sua vida e ela só vai ser difícil se você der a atenção para esse problema, né? Então, assim, tudo tá em nós, né? Nada está no outro. E quando a gente começa, de fato, a sair do papel de vítima e entender que tudo que acontece é por conta própria nossa, a gente começa a entender que as coisas começam a fluir melhor para nossa vida. Quando a gente sai do papel de vítima e para de culpar o outro, a gente tem mais tempo para olhar para dentro de nós e acertar aquilo que está dentro de nós, porque acertando o que está dentro, a gente arruma o que está fora, né? Então, o despertar da consciência, a gente entende que Deus, ele não está longe, distante, lá no céu, uma coisa muito fora, uma coisa muito assim complicada de se ter. A gente entende de fato que Deus, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você e que nós somos uma centelha divina. Por isso que é uma centelha, né? Uma fagulhinha bem pequenininha de Deus, do DNA de Deus em nossas vidas, né? A gente costuma dizer que a gente somos deuses, né? Só que estamos humanos. Então, temos um pouquinho de Deus em nós, só que de uma forma humana. E quando a gente entende isso de fato, a gente passa a praticar mais o amor, né? A gente passa a praticar mais a gratidão. Então, o despertar da consciência é uma coisa que você pode se encontrar de uma forma que seja melhor para você. Eu, por exemplo, eu me encontrei no meu despertar espiritual através do tarô, porque através do tarô eu consigo ter respostas para minha vida, né? E eu consigo aplicar isso na vida de outras pessoas de uma forma mais, vamos dizer assim, terapêutica, né? Mas isso não quer dizer que só o tarô é certo. Você pode encontrar o seu despertar espiritual de uma outra maneira, fazendo um outro trabalho espiritual, ou sendo médium em uma casa, ou fazendo alguma prática religiosa, que você entenda que aquilo vai ser importante para você. Você vai realmente encontrar o seu despertar espiritual na sua natureza humana, né? Aquilo que você vem carregando de antes. Eu conheço pessoas que encontraram o seu despertar espiritual trabalhando com ervas, e isso é muito interessante, né? Então cada um vai ali encontrar o seu despertar espiritual e vai começar a trabalhar com ferramentas do universo para poder se ajudar e sim ajudar
outras pessoas também, porque, gente, não existe o outro. Quando eu estou me alimentando do poder divino, eu consigo passar para vocês a minha experiência, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que tudo que eu trago aqui são experiências minhas já vividas, que eu tive, e eu posso falar isso para vocês porque foi a minha experiência, entende? Mas pode ser que com você seja diferente o seu processo espiritual. Muitas das vezes pode ser um pouco que doloroso, né? Se desconstruir. Não é uma tarefa fácil despertar espiritual. Às vezes demanda muito tempo, demora muito. Imagina você uma vida inteira acreditando que Deus estava fora de você e pregavam isso para você e você acreditava nisso, e depois você descobre que não, que Deus ele habita dentro de cada um. Isso é difícil de entender, né? Porque a gente não foi acostumado, a gente foi programado para entender que a vida é difícil, que o dinheiro é sujo, o dinheiro é pesado, que as coisas, a doença faz parte da vida, coisas ruins são naturais. E não, a gente não tem que pensar assim. É claro que a vida, ela não é um mar de rosas, mas a gente tem que entender que quando alguma dificuldade para a nossa vida, que a gente tem que ter de lição com isso, entende? Quando vem alguma coisa dificultuoso para a tua vida, para a minha vida, a gente entende que ali tem uma lição que ainda a gente não aprendeu, que a gente precisa aprender para o nosso processo de evolução, tá certo? E então era isso que eu queria falar um pouquinho do que é esse despertar espiritual, também muito conhecido como despertar da consciência, né? Como eu disse, não tem como falar tudo aqui. Eu gostaria de ficar aqui horas falando com vocês, mas era isso que eu queria falar para vocês entenderem um pouquinho do que é esse despertar, do que é se encontrar e se abrir, sim. Eu não digo se abrir para o novo, né? Porque isso já existe, já é o que é. A gente tá aí num emaranhado, né? Tá todo mundo um ligado no outro. Então a gente tem que realmente se amar e se ajudar. Tá certo? Comente aqui embaixo para mim saber sobre o seu processo espiritual. Em que etapa do seu processo espiritual você se encontra agora? Você está ainda naquele processo descobrindo coisas novas, desconstruindo? Eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Escreve aqui embaixo para mim o seu nome completo e a sua data de nascimento, que uma vez por semana eu faço uma oração intercedendo ao teu favor para te ajudar a encontrar o seu processo espiritual. Um grande beijo para vocês e axé!